Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. 2 para o Palmeiras, 0 para o Santos, e nós vamos analisar o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos esperar saber se alguém vai falar por aqui. Ô Gilmar Matos, o Palmeiras ruma para o título e eu quero que já já você responda o peso do Santos voltar à zona do rebaixamento nesta reta final do campeonato. Ontem entrou devido à vitória do Vitória e o Palmeiras segue lá em cima. Pode ser agora, Gilmar. Gilmar, Palmeiras lá em cima, a vitória era previsível, mas agora a questão é emocional, anímica e de entendimento da equipe do Santos na zona do rebaixamento. O que precisa o Santos fazer para sobreviver os próximos 3 jogos? Esse já foi, Gilmar. Thiago, para colaborar com o que você está dizendo, é o pior momento para se entrar numa zona de rebaixamento nessa fase do campeonato. Né? Santos, Internacional, o próprio Ceará, que agora deu uma respirada, estava fazendo muita força para cair, né? Muita força para cair. Agora, Gilmar, o Santos... Pois não. Desculpa te interromper, vamos ouvir o Vitor Roque por aqui, o autor dos gols. Glória a Deus por tudo que estou vivendo, pela vitória, pelos gols. E sim, posso dizer que sim, que é uma das melhores fases da minha vida, sim. Chegar grandão na seleção. Não, muito pelo contrário, chegar com muitos pés no chão, buscando trabalhar cada vez mais, com muita humildade, primeiro aqui no Palmeiras e, se Deus quiser, ter oportunidade lá também. Agora olha o que você fez, cara, olha lá. Vamos botar o gol aqui, ele tá vendo o gol aqui, Diniz? Quer narrar? Também agradecer o Flaco aí, pela disputa, pela assistência, é um jogador incrível que eu tenho feito dupla aí. E só agradecer mesmo a todos os meus companheiros e dar glória a Deus, como eu sempre venho fazendo. Esse segundo aí, que categoria. E o segundo gol também, o Veiga, nosso príncipe, nosso ídolo, colocou eu ali na cara pro gol e fui feliz na finalização. A primeira bola, aquela escapadinha que deu ali, deu a impressão que ela deu uma escapadinha a mais e matou o goleiro. Foi assim? Foi, escapou, mas foi sem querer. Eu tava até falando ali com o Brazão que talvez se eu tivesse dominado certo, ele tinha pego, mas graças a Deus deu tudo certo e eu fui feliz nos 2 gols. Aí, Vitor Roque falando. Vamos lá, Gilmar, pode concluir. Você falava que é o pior momento para entrar na zona do rebaixamento. Ninguém esperava que o Vitória ganhasse de Internacional e Santos, como ganhou do próprio Bahia, né? Tudo começou naquela vitória contra o seu maior rival. E o Jair Ventura tá dando uma cara pro time, joga em casa agora contra o Botafogo no próximo final de semana, enquanto o Santos vai ao Maracanã. Desculpa, Gilmar, Zé Rafael. Vamos ouvir aqui o capitão santista. Eu fico feliz pela homenagem que foi feita antes do jogo. Acho que foi devido a saída e ao longo período que eu passei aqui no clube. Saí de maneira muito rápida, acabei não tendo esse tempo para me despedir, para realmente encerrar o ciclo. E hoje eles fizeram com que se encerrasse dessa forma e fico muito feliz por ser reconhecido pelo que eu fiz aqui. Zé, o Santos desde o início, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, luta contra o rebaixamento. Cada vez faltam menos jogos e o Santos não consegue vencer. Com a derrota de hoje, os resultados dessa rodada, o Santos está de novo na zona de rebaixamento. Por que o torcedor, vendo os jogos, deve acreditar que o Santos não vai voltar para a Série B? Cara, eu acho que enquanto houver campeonato, obviamente, por mais difícil que seja a situação, nós, jogadores, comissão e principalmente a torcida, devem acreditar, né? Eu acho que se eles largarem ou se alguém de nós largar, eu acho que vai ficar ainda muito mais difícil a nossa luta, que já tem sido difícil, como você falou, desde o início do campeonato. É um ano de reconstrução do clube, processos que estão sendo formados de novo, e a nossa luta é essa. Hoje o jogo foi um jogo difícil, a gente sabia que jogar contra o Palmeiras aqui, brigando pela liderança do campeonato, fora de casa, nas circunstâncias que a nossa equipe se encontra, era um jogo muito difícil. Obviamente a gente queria pontuar porque precisa, mas agora o jogo já foi, não tem o que fazer. Seguir, né, lutando. Temos mais um jogo difícil agora domingo fora de casa e tem que seguir. Não tem outra circunstância. O quanto essa
Tá aí o Zé Rafael. Desculpa, Zé Rafael. Você não respondeu a pergunta. Não sei se o Gilmar percebeu a resposta. Por que que o torcedor tem que acreditar? Ele não disse por quê. Como? Qual que é o caminho que o Santos vai ganhar, Gilmar? Não, nós temos que acreditar, porque se o torcedor diz... Isso é óbvio. Mas como que vai fazer para se segurar na Série A, Gilmar? É isso que o torcedor quer saber. Não respondeu. Mas não respondeu porque não tem resposta, né? Não tem como. O Santos está se apegando numa possível volta do Neymar e o Neymar fazer a diferença. O que não aconteceu o campeonato inteiro, né? Então, será que vai acontecer agora nas últimas 5, 6 rodadas? Não vai. Cara, o Santos precisa parar e repensar. A coisa está tão conturbada que faz com que um baita técnico igual é o Vojvoda cometa erros primários. Erros primários. Por exemplo, o querido Mike não era para entrar num jogo desse. O cara tá totalmente fora de sintonia. O resto ele armou bem. Tá tudo certo. Outro detalhe Thiago, o Robinho Júnior. O Robinho Júnior você não dá para colocar num jogo pesado igual esse. Eu não entendi nada. Ele coloca o Mike, que não estava conseguindo marcar e que não é um exímio marcador, e coloca o Robinho pelo mesmo lado. Então ele cometeu erros, o querido Vojvoda, mas também não dá para colocar na conta dele, né, cara? Por exemplo, o Santos não tem um centroavante. O Santos não tem um centroavante. Me desculpe, é ruim para o comentarista estar apontando jogador individualmente. Mas esse Tassiano, cara, não joga no meu time de várzea aqui, cara. Não joga. O Vitor Hugo tem lampejos, mas também não está jogando nada, né? Aí nós temos o que mais? Olha para o banco, cara, não acha ninguém. O Palmeiras, os 10 primeiros minutos, sufocou o Santos. O primeiro tempo e o segundo tempo dava a impressão, e o tempo todo, que o Palmeiras faria o gol a hora que quisesse. Agora eu vou fazer o gol. Bom, tanto tá certo, vamos fazer. Ao Santos, cara, só voluntariedade. O Lautaro Dias, desculpa, a bola bate na canela dele. A bola judia dele. O Tassiano nem isso consegue. Nem a bola bater na canela dele, não dá. O Mike errou tudo que tentou. O Santos viveu hoje das defesas espetaculares do Brazão e do esforço sobre-humano do Ilharão. Demais. Foi um bando dentro de campo que não sabia o que fazer. O Palmeiras não. Organizado toda a vida. Esse Flaco Lopes é um excepcional jogador. Excepcional. Ele organiza o time, ele enxerga o jogo. Cara, que jogador esse Flaco Lopes, hein? Muito bem, é o apito final de 2 para o Palmeiras, 0 para o Santos. Só passando novamente. Sequência palmeirense. Mirassol fora. Santos fora. Atlético Mineiro fora. Vitória em casa. O jogo com o Atlético foi adiado, tá, pessoal? O jogo com o Atlético foi adiado. E foi antecipado o jogo com Vitória. Porque o Palmeiras tem a final da Libertadores e o Atlético tem a final da Copa Sul-Americana. Então, a definir ainda Atlético e Palmeiras. Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora e o Ceará fora de casa. Provavelmente, Fernando, você que está cravando aqui o Palmeiras virtual campeão, provavelmente para pegar o Grêmio sem brigar por nada, o Fluminense provavelmente já definido a sua situação na Libertadores, via Campeonato Brasileiro, e tudo indica também que o Ceará garantido na primeira divisão.
Os dois próximos jogos é que vão definir de fato esse título do Palmeiras, Mirassol e Santos. Se não perder e continuar à frente do Flamengo com essa diferença de 3 pontos e 2 vitórias, aí dá para cravar que realmente o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, Fernando? Cadê o Fernando? Ô Thiago, dá pra gravar sim, porque o único jogo que o Palmeiras tem difícil aí, pra mim, é o Mirassol. E o Palmeiras, diferente do Flamengo, ele não perde ponto pra quem ele não pode perder, que é pra turma de baixo. Você pode pegar o retrospecto do Palmeiras esse ano, ele perde pontos pros grandões, pros times de baixo não. Perdeu pontos pro Flamengo, pro Cruzeiro, agora pro time de baixo não. Então, e diferente do Flamengo, ele faz isso. Eu acho que está mais consistente. Ele não cai de rendimento como o time do Flamengo cai. Uma hora o time do Flamengo joga bem, outra hora não joga tão bem. E erros que o time do Flamengo comete, o Palmeiras não comete. E o Abel Ferreira está se mostrando uma nova faceta esse ano como treinador. Claro, com as peças que ele recebeu, está fazendo o time jogar um belo futebol. O Gilmar Santos, ele vai praticamente fechar a rodada, né? Depois de Flamengo e Santos, domingo, só teremos Palmeiras e Mirassol, né? No caso, Mirassol e Palmeiras. Ou seja, ele já vai saber o que fez o Internacional, que joga no sábado com o Bahia, lá no Beira-Rio. Uma crise monstra. E o pior é o seguinte lá, viu, o Gilmar? O Emiliano ontem se irritou com o repórter, o Ramon Dias também. O Mazuco dizendo que o Inter não está brigando contra o rebaixamento. Eles estão dizendo isso. Que só está brigando com o rebaixamento a partir do momento que entrar na zona. Que como não entrou na zona, não está brigando. Para mim, é uma desfaçatez com a realidade. E isso pode prejudicar ainda mais o Inter, que para mim pratica o pior futebol no momento. Por que eu estou falando do Inter? O Vitória joga em casa com o Botafogo. Vai tentar parir uma vitória a qualquer jeito. E tem Inter e Santos daqui 3 rodadas. É o jogo que certamente vai definir o caminho de um dos dois com o Vitória, ô Gilmar? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o campeonato de pontos corridos, ele é excepcional, né? Veja bem, questão de definição de título, né? O Santos, que pode cair, mas ele pode definir o título para o Palmeiras. Você já pensou se o Santos ganha do Flamengo? O Palmeiras vai com o time reserva contra o Vitória. Por quê? Não tem necessidade de expor seus jogadores contra o Vitória. Pode até perder, né? Então, o que ocorre? Quanto à zona de rebaixamento, Thiago, o Internacional, para mim, e o Santos, é os dois que vão brigar por essa última vaga para cair. Você acha que o Vitória escapa, é isso? O que acontece, Thiago? Por que o comentarista tem essa percepção? O Vitória, no momento crucial, está subindo. Melhorou, está ganhando, né? Ganha confiança, moral lá em cima. O Santos e o Internacional, e aí o Internacional ainda mais que o Santos, praticam um futebol muito ruim, né? Agora, o Internacional tem a vantagem de 3 pontos, ter 3 pontos a mais. Então, para mim, eu não tenho dúvida de que ou o Santos ou o Internacional cai. Muito bem. Aliás, a rodada, vamos passar todos os resultados agora. Detalhe. Põe no ar. Estava ouvindo a imprensa gaúcha, né? Parece que agora a imprensa gaúcha que percebeu que o problema não era o Roger Machado, né? Pois é. Em números, tá? Em números, o trabalho da família Dias é pior que do Roger e o futebol piorou muito também. Sport 0, Juventude 2. O Sport condenado, Juventude ainda respira por aparelhos. O Bragantino, que estava ameaçadíssimo, ganhou do Corinthians, 2-1. O Vitória ganhou do Internacional 1-0, confronto direto. O Vitória estava a 8 pontos do Inter, tá a 2.
Botafogo 3, Vasco 0. Grêmio 0, Cruzeiro 1. São Paulo 2, Flamengo 2, Fluminense 1, Mirassol 0, Ceará 1, Fortaleza 1, Palmeiras 2, Santos 0. Vejam vocês o que é, né, o futebol. O Santos, que o Gilmar citou, ganhou do Flamengo e do Cruzeiro. E não ganhou do Palmeiras. Né? E semana que vem, novamente, vai ter esse confronto com o Palmeiras. O Atlético ganhou e desgarrou, né? Praticamente não tem nenhuma ameaça de rebaixamento. E a rodada do final de semana, a rodada 33, ela tem Sport e Atlético, Vasco e Juventude, o Vasco aí que vem de 2 tamancadas, Internacional e Bahia, jogo do desespero pro Internacional. Fernando narrou, vejam vocês, Fernando narrou Internacional 2, Bahia 1, era confronto direto na fase de grupos da Libertadores para a próxima vaga, para as oitavas, e o Inter passou. E hoje o Inter pode cair. Olha como, que loucura, no mesmo ano, a diferença entre os jogos. São Paulo e Bragantino, Corinthians e Ceará, todo mundo torcendo pro Corinthians, obviamente, ganhar do Ceará, para o Ceará ainda ficar no bololô. Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras, e a última chance do Fortaleza é contra o Grêmio. Realmente o Campeonato Brasileiro afunilando, é um jogo mais importante que o outro. O Santos, que entrou na zona de rebaixamento, vai torcer para o Vasco, porque senão o Juventude ganha, encosta no Santos, ficaria 1 ponto do Santos, e tem confronto ainda entre Juventude e Santos. Então, para o Santos o melhor é que o Juventude já se resolva logo. Vai torcer para o Bahia, vai torcer para o São Paulo, vai torcer para o Corinthians, vai torcer pro Botafogo, só que tem que fazer sua parte, Gilmar. O Santos ainda só depende de si. A matemática é simples. Se ganhar os 4 jogos em casa, não cai, Gilmar. Esse é que é o problema? Exatamente. O Santos não ganha em casa, né? E não é jogo difícil, né? O Santos não ganha dos caras que estão brigando para não cair. Eu acho difícil o Santos escapar. Mas se escapar é por pura incompetência do Internacional. Agora, nós temos que pontuar também, né? Nós estamos esquecendo do Juventude. O Juventude vem subindo aos poucos, né? E aí pode ter surpresa. Pode ter surpresa. Você já pensou se cair Internacional e Santos? Que loucura. Olha, eu vou dizer antes que as notícias cheguem, tá? O torcedor do Santos precisa apoiar o time nesse momento. Porque se for pra porrada, invasão, e o time ainda perder mando de jogo nessa reta final, esquece. Precisa andar de mãos dadas até o final, Gilmar. E não tem culpado dentro de campo, né? Não tem culpado dentro de campo. Você tem que cobrar, vai lá na faculdade do Marcelo Teixeira, cobrar ele lá. Vai lá pra frente da casa do Marcelo Teixeira e cobra ele lá. Não tem que cobrar jogador, não tem que ir em CT cobrar jogador. O jogador não botou um revólver da cabeça do Marcelo Teixeira pra contratar ele. Os jogadores não contrataram 5 técnicos por temporada. CEO do Santos já se passaram quantos nessa temporada? Então, cara, não dá. É uma bagunça generalizada. O Santos é uma bagunça generalizada. E tudo por culpa do seu Marcelo Teixeira, do seu presidente. Se tem alguém que o torcedor tem que cobrar, é o Marcelo Teixeira. Fernando, você palpitou que o Palmeiras já é o virtual campeão. Vamos lá, agora na parte baixa aí, esse cenário do Santos, o cenário do Inter, e o Inter ainda tem um agravante. Até onde a gente sabe, o Santos está em dia. Até onde a gente sabe, o Santos está em dia. O Internacional reparcelou o parcelamento dos direitos de imagem porque não conseguiu pagar. Além de tudo, Fernando, tem isso.
Como é que você vê aí? Santos Internacional ou você ainda acha que o Vitória pode ocupar essa vaga dos dois? Vamos analisar. Vamos supor que o Santos perca para o Palmeiras e perca para o Flamengo. Já foi. Certo? O Santos perdeu esse jogo de hoje. Perde o segundo Palmeiras e perde o jogo para o Flamengo do Maracanã. Já foi. É complicadíssimo a vida do Santos. O Santos só... o Gilmar aqui, ele tá com razão. Eu acho que, rapaz, é complicado. O Inter não cai, o Santos não cai, mas se o Santos perder esses dois jogos que tem, um por Palmeiras e um por Flamengo, cai, né? Então, é complicado. O Inter não vai cair agora, não vai cair porque tem muito time ruim para cair. Fortaleza já está indo bye-bye, o Sport bye-bye, né? E tem 2 vagas aí. 2 vagas para Vitória, para Santos e para o Inter, né? Então, tem que torcer para o Santos não perder esses 2 jogos. Fernando, você sabe qual é o problema? A mídia colorada diz o seguinte, que o Inter não cai porque os outros são piores. O Gilmar acabou de falar que talvez o Santos não caia por incapacidade do Inter. E ninguém fala, não vai cair porque o time A ou B é melhor nisso, naquilo. Que fase também dos dois, né, Blanqui? E a fase muito brava. Então, dá pena. E não é para estar assim, né, Thiago? E não era para estar assim. Isso que é mais revoltante. Ô, Fernando. Pois não, Gilmar. Você está esquecendo que é 2 vagas, tá? O Juventude está subindo. O Juventude está conseguindo resultados expressivos. Vai que, né? Agora, torcedor, você que está nos ouvindo, independentemente de quem cair, eu ainda acho que só tem uma vaga, tá? O Gilmar acha 2. Eu ainda acho que o Juventude já foi com o Fortaleza e com o Sport. Mas se salvar Inter ou Santos, é ufa. Acabamos 25 vivos. Mas continuar na pegada, meu irmão. 26 está logo ali e o campeonato começa em janeiro. O campeonato começa em janeiro, não é lá depois que vai ter o estadual para preparar o time, não. 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro. Vamos escolher o pior de Palmeiras 2, Santos 0. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Olha, eu vou falar pra você uma coisa, viu, Blanqui? O Jefinho no comercial sem preparo físico jogou mais que o Mike hoje, hein? Esse é o concurso, Mike, hoje. Nem o Samuel, lembra do Samuel? Jogaria tão pessimamente como o Mike jogou. É o pior da partida hoje. O Gustavo hoje jogava fácil nessa lateral direita do Santos, né, Gilmar? O Gustavo do Aquidauana. Jogava. Olha, não dá. Agora, você pode escolher também, né? Se você quiser, o Tassiano também, né? Agora, ele teve menos tempo, né? Errou menos porque jogou menos tempo. Não dá, é o Mike. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu acho que eu vou ser voto vencido, mas eu vou no Gabriel Brazão, porque acho que se não fosse ele, a vaca tinha atolado muito cedo. Eu vou no goleiro do Santos, Blanqui. Eu vou no Vitor Roque, ele foi decisivo, né? Foi decisivo, 2 gols, e o jeito que ele jogou foi muito decisivo, eu vou no Vitor Roque. Gilmar, vai empatar tudo ou você vai desempatar? Olha, eu vou citar 4 jogadores que fizeram um jogo espetacular. O Arão fez um baita de um jogo, jogou muita bola o Arão. O Gabriel Brazão, excepcional. Para mim, vou concordar com vocês, o melhor goleiro brasileiro em atividade. O Flaco Lopes,
joga muita bola, cara. Mas joga muita bola. Esse menino tá merecendo já uma titularidade na seleção argentina. É muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu vou concordar com o Blanc que ele foi decisivo, né, cara? O que manda no futebol é a bola na casinha. E ele tá ali para isso, né? Vitor Roque, para mim, é o melhor em campo. O Fernando, a arbitragem do Rafael Klaus e do árbitro de vídeo Wagner Hillway interferiram no andamento da partida? Pelo incrível que pareça, não, né? E o jogo foi tranquilo, correu na tranquilidade. Os erros que a gente sempre vê de inversão de falta, uma hora ele marca, uma hora não marca, mas não passou pela arbitragem o resultado da partida. Gilmar, você concorda que não passou? Acho que o grande erro, pelo menos a minha visão do Klaus, foi não ter marcado aquela falta que para mim seria a maior vantagem para o Palmeiras. De resto, é a falta de critério que a gente fala de todos, né? Para mim ele não interferiu no resultado, mas ele não tem uma padronização, né? Ele não tem critério. Uma hora para um lado é falta, para o outro não é falta. Não tem critério, mas não interferiu no resultado e não foi uma arbitragem desastrosa, não. Muito bem, Gilmar Matos. Grande abraço. Amanhã no Giro Esportivo a gente fala mais do Campeonato Brasileiro. Grande abraço. Um abraço, Fernando. Um abraço, Thiago. Um abraço, ouvintes. E até amanhã no Giro Esportivo. Fernando, foi um prazer mais uma vez, velho. Um abraço. Um abraço, até a próxima. A gente vê por aí nos caminhos do esporte. Esse foi o Galã do Rádio. Galera, grande abraço. Amanhã tô de volta, 9 da manhã na Rádio Futebol na Canela 2, horário do MS, 10 da manhã Brasília com o Planeta Bola, depois com o Giro Esportivo. Esse foi o apito final de Palmeiras 2, Santos 0. Canais da Rádio Futebol na Canela na cobertura do Campeonato Brasileiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.